Hoje você apareceu porque o público-alvo é isso. Isso é muito importante. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o público-alvo conscienciológico dentro da comunicologia, que é o segmento do público ao qual se destina o conjunto de mensagens específica do corpus da neociência conscienciologia, especificamente composto em particular pelas consciências, reconhecidamente por si próprias, como sendo ex-alunas dos cursos intermissivos pré-ressomáticos. A análise da situação atual do público-alvo, a audiência, o auditório ou plateia, a identificação correta do público-alvo da conscienciologia, o público ouvinte da conscienciologia, o público leitor da conscienciologia, o público-alvo principal composto pelos assistentes ou multiplicadores da TARES, agentes retrocognitores e divulgadores da conscienciologia. O corpus da neociência conscienciologia como sendo a cópia intrafísica mais aproximada possível dos cursos intermissivos pré-ressomáticos. O leitorado conscienciológico, os destinatários das pesquisas conscienciológicas, a audiência do professor de conscienciologia, o quadro de voluntários e voluntárias das instituições conscienciocêntricas, o quadro de pessoal das empresas conscienciológicas, a ação pedagógica de o educador conscienciológico lecionar atento à evolução consciencial. E por aí vai. Eu li a metade aqui do processo da fatologia. Agora, depois nós temos a caracterologia, na página 42, falando sobre 16 consciências componentes das pesquisas da elencologia, perdão, do público-alvo da conscienciologia. Agora, no fim, nós falamos, o público-alvo da neociência conscienciologia apresenta a neocaracterística de ser composto por múltiplas consciências, condição inexpressiva no universo físico das ciências convencionais. Você reconhece ser componente do público-alvo da conscienciologia? Baseado em quais fatos? Agora, eu quero dizer que esse é o verbete 1188, tem 5 páginas, 42 logias e 5 máximas. De modo que, eu não sei se está de acordo aí com vocês, está de acordo? É um caso aí para se estudar, o público-alvo. Agora, aqui umas perguntas. Tenho um filho de 1 ano e meio e gostaria de saber se há alguma técnica específica para trabalhar com energia, com criança dessa faixa etária, ou de 2 anos. A primeira coisa, exterioriza energia e funciona em cima da cabeça dele quando ele estiver dormindo, que você vai ajudar o processo da maturidade dele. Isso aí ajuda. Através da cabeça também vai melhorar o problema da energia, do energossoma dele, e isso ajuda. Porque essa fase de crescimento é super importante. Recentemente iniciei um tratamento dentário. O dentista pediu raio-x dos dentes e desconfiou de um tratamento de canal feito há mais de 30 anos. Abriu e tirou de lá um pedacinho de algodão. Ficou lá esquecido por negligência. Mas após corrigido isso, notei que fiquei em estado de leveza e euforia tal, que há muito não percebi em mim. Na continuidade do tratamento, venho notando que entrei no processo de autorreflexão em muitas áreas de minha vida. De repente, meu livro predileto passou a ser o conscienciograma. O dentista disse que tem tudo a ver com o tratamento dentário. Acha isso possível? Pode ser. Por exemplo, ele está anestesiando você? A anestesia, às vezes, muda as reações da pessoa. Agora, assisto sempre às tertúlias e noto a recorrência do assunto sexualidade e relacionamento duplista. Não acha que estamos precisando de tertúlias e cursos sobre o tema?
Não dá para pensar em nos dar uma nova oportunidade no curso de Sexualidade do Prisma? Não. Eu não vou dar esse curso, que eu já encerrei minhas coisas, já acabei com isso. Quando eu parei, falei assim, chega, já mexi demais com o instintual do povo. Agora é consciencial. Então a situação é essa. Agora, ó, eu te aconselho a pegar todos os livros do Comfort. O autor chama-se Comfort. Procura lá, Alex Comfort. E compra os livros e leia tudo. Se você não entender, você me pergunta que eu respondo aqui. Mas leia tudo, vê se entende o que é que fala, porque lá dá todas as dicas. Poderia aprofundar o que é a técnica do arco voltaico? Mais uma vez, isso aqui é a quinta que já apareceu esses dias. Eu estou vendo que o César está aí. Ô César, faz favor. Olha, eu dei aqui uma pequena frase aí, vê se você está de acordo, depois você me fala. Foi a melhor que eu achei, que isso aí é uma coisa difícil, que é um processo imobiliário. O que você acha dessa? Então fala aí alto. Você tem aí, tem um micrófono? E eu daqui a pouco continuo a pergunta, só porque eu preciso pegar o homem, porque eu não sei se esse povo some. Tem certas pessoas que a gente tem que pegar na hora. Não, nós vamos ficar aqui até o final. Mas explica aí o caso. É o seguinte, a gente tinha solicitado uma sugestão, uma ideia, para uma placa, porque a gente vai iniciar as obras do Vila Consciência daqui a um mês, a gente precisa botar uma placa ali na frente para dar o destaque devido ao condomínio, que é o maior condomínio de Flórida. Que é a Vila Consciência. Isso, que é a Vila Consciência. E a gente queria uma frase slogan, uma frase de destaque. Agora eu fiz uma, estou dando para ele uma. Então vamos lá. Vila Consciência, o ideal da vida plena. O que vocês acham? Vale a pena? O ideal da vida plena. Tá ok? Foi a melhor que eu achei até agora. Porque senão qualquer outra que entrar, os caras vão achar que é processo de dinheiro, que é isso, que é aquilo. Essa aí não. Ela não fede nem cheira. Por isso está difícil de achar. O que você achou, Mabel? Não, eu gostei. Eu só queria dar uma sugestão para essas placas que estão fazendo, que é muito boas, que fazem identificação das nossas coisas, de colocar a conscienciologia na placa. Sabe por quê? A gente é conhecido na cidade como conscienciologia. Não sei se é uma sugestão. Então, você é da conscienciologia? Onde é a conscienciologia? Então, nós, na cidade, nós somos representados isso aí pela vai ciência. ser bom colocar, é a hora que fizer aqui com cimento e tudo, no CAEC. Colocar o nome inteiro do CAEC, ter do cimento. esse nome, conscienciologia, nessas placas, fica como sugestão, porque ajuda as pessoas da cidade a nos identificar. Nós queremos chamar a atenção para Cognópolis, né? Uma outra coisa, não era o caso de já estudar onde é que nós vamos pôr o pórtico, para já falar lá no dia 16? Onde vai ser? Vamos pensar, porque já vai ter, a gente já pode começar a confabular a respeito. Eu acho que o pórtico com a rua tem que ser na hora que entra na Cognópolis, que deveria ser ali na esquina do discernimento. Acho na hora que então vem nós já vamos falar Felipe isso lá. Vamos falar isso no dia 16 lá com o prefeito, a turma toda. Outra coisa, tem que ver qual é um pórtico bonito lá em Curitiba, daqueles todos que tem. Entende? Tem vários aí de Curitiba, do Paraná, mas tem que ser um mais bonito que aqueles. Agora, professor, o negócio tem que ter estética, isso é importante. Está chegando para nós ali na quarta-feira aquela muda de baobá, que é aquela árvore que dura no mínimo 3.000 anos. Ah, sei. Vai chegar quarta-feira. Nós temos que eleger então, no dia 16 vamos falar que a gente plantou lá. Então, temos que eleger o local que vai durar 3.000 anos no mínimo, né? Então, nós vamos ir voltando e vai estar lá a árvore. Né? Para a próxima vida de vocês aí. Tá certo? Então, gente, vocês entenderam bem isso, né? É o baobá e a outra também, como é que é? A sequoia gigante americana, nós estamos no processo de importação, mas agora, vai demorar um pouquinho. Baobá já vai dar então, né? A baobá está chegando quarta-feira. É preciso estudar para ver onde é que nós vamos pôr isso, como é que é? Você precisa estudar aí. Cadê o Roberto, a Érica, cadê o resto dessa turma? Cadê os materiais? Está lá, professor Valdo, o Roberto está lá. Quer dizer, cadê os materiais não materialistas? Né? Gente, mas voltando aqui, vou repetir. Poderia aprofundar o que é a técnica do arco voltaico? Confesso que sou realmente novo no conhecimento da nomenclatura. Embora já tenha conhecimento sobre isso, com viagem astral e definições da yoga, ou melhor, a Kriya Yoga que pratico, li em seu livro Projeciologia sobre a prática do sexo, ser bom para a prática da projeção.
O que saberia o professor sobre o sexo tântrico? Pratico pelo menos há 8 anos. Esclareço. O que da questão vem a ser, além de todas as preliminares, ser praticado com a pessoa que realmente amamos e estamos comprometidos seriamente. A não ejaculação ou supressão da mesma sem violência. Isso é uma besteira enorme. Isso é negativo, é antibiológico. Se você agora está admitindo algum processo da conscienciologia, deixa de ser besteira. Tem vários nomes para isso. A biologia a gente não deve ir contra. Esse negócio de segurar o processo não é por aí não. Isso melhora a energia para os babacas. Porque o negócio é o seguinte, a energia tem que circular. A vida é circulação. Agora, a não ejaculação, a supressão da mesma sem violência. Ok. Sem violência é fato. Agora, almejando com isso a conservação da energia mais poderosa que possuem. Besteira, isso é egoísmo infantil, boboca, é coisa de orientalismo, é aquilo que eu falo. O orientalismo está cheio de besteira. O corpo transmutaria tal energia proporcionando saúde e longevidade. Não. O que transmuta você é o modo de você refletir, aquilo que você pensa. Não é o problema não. Agora a energia tem que circular e você tem que dominar com isso, tem que ter autodefesa com isso, tem que saber se encapsular. Que besteira é essa? Então veja, isso aqui é uma das grandes bobagens do orientalismo. Esses 8 anos você está perdendo tempo até um certo ponto. Você deve ter ganho por um lado, porque o processo de yoga, essas coisas todas, pode ajudar o problema, está mexendo com a energia. Mas veja, o que você fez em matéria de assistência nesses 8 anos? Eu desejaria saber. Isso é muito importante. O que você fez em matéria de assistência? Além de você e da sua patroa. Quem é que você ajudou? Para valer, em alto nível. Se a pessoa não movimentar as energias, é muito egóico. O processo está dentro do circuito fechado e não sai disso. É igualzinho a pessoa que vai fazer estado personal, só fica no circuito fechado. Ela não sabe exteriorizar. Isso é besteira. Não existe isso. Então veja, isso é mais uma coisa que eu falo do orientalismo. Outra coisa que eu quero dizer para você. Você sabe trabalhar com os assediadores, semipossessores, satélite de assediador, porque o orientalismo também priva a pessoa de desenvolver isso. Ele só pensa no melhor, o melhor, o melhor. Isso é besteira. Não existe esse negócio de melhor na Terra, não tem nada perfeito aqui. A gente tem que ver a coisa correta para fazer o correto para ajudar os incorretos. O menos doente ajuda o mais doente. Então, nada de processos egóicos, é aquilo que eu falo para vocês. O orientalismo é sempre assim, vamos melhorar os CIDs, todas as nossas potencialidades, para nos defender, só para a gente, 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 só para a gente. É o trem de ferro dele. Você está entendendo? É o só para a gente. Que é o só para a gente. Você está entendendo? Descobri recentemente que minha filha de 21 anos é homossexual. Saiu de casa e está morando com a namorada, uma engenheira de 33 anos. Tenho a mente aberta, mas confesso ao senhor que não sei o que fazer. O que pensar de pessoas assim? Ele tem mente aberta, mas não sabe o que fazer. Totalmente contraditório, você. O que falar de gente assim? O pior de tudo é que acho que meu filho de 11 anos também, e tem um jeito muito feminino. Fui assediado por um amigo que adora uma orgia. São pessoas que não têm nada a ver comigo. Estou preocupado com a minha evolução e não quero mais ser um bicho, mas quero ajudá-los. Poderia me dar um conselho, uma luz de como proceder? Não sei lidar com pessoas assim. Olha, é um monte de gente igual a você. A primeira coisa que eu acho é o seguinte, pensa bem. Primeira coisa, você tem que entender a situação da sua filha, a situação do seu filho. Se eles quiserem sair do armário e eles querem perder tempo com o processo de lesbianismo e homossexualidade, fala para eles que o problema é deles, não é seu. O destino é deles. A pessoa escolhe o que ela fazer do corpo. Você fez o corpo, mas eles é que dominam o corpo. Quem vai usar o corpo é eles. Seu pai, você ajudou a fazer. Mas veja, isso é o destino deles. Então, a primeira coisa, respeita o que eles querem. Dê sua opinião, mas não fica julgando energia contra eles, porque senão você vai piorar seus filhos em vez de ajudar. Isso chama-se desafeição, desamor, não está correto. Então, ame a sua filha lésbica, ame o seu filho homossexual. Por que não? Cada um escolhe, tem gente que precisa. Quanta gente aí não começa a fumar, depois enjoa e deixa?
Isso tudo pode acontecer, né? Então, vamos devagar, pensa positivo. Agora, a melhor coisa então que você faz é entender seus filhos. Vai com calma com isso. Não fica criando problema, não. Porque, agora, dê o exemplo para eles do que é preciso. Agora, eu te dou razão que você não deseja ser mais bicho. Isso é ótimo. Mas veja, a hora que você está com raiva, ou com desafeição, ojeriza, ira, você está com uma certa mágoa, com ressentimento, com melindre, isso ainda é de bicho. Né? Eu tenho que explicar que é coisa séria, né, para a pessoa. De modo que deixa isso, abençoa seus filhos e vai em frente. Fala que você não está de acordo. Se eles precisar de auxílio, eles voltam e vê o que faz. Uma outra coisa, tanto para um como para outro, você lembra daquela história que eu falo. Tudo que é lesbianismo e homossexualidade, a gente tem que respeitar, a pessoa escolhe aquilo que ela quer. Mas tem que lembrar que isso é uma anormalidade, uma anomalia. Por quê? É uma afisiologia, ou seja, é fora das funções do corpo. Então fala para eles o seguinte, que é muito esquisito isso, de uma pessoa usar o sapato nas mãos e usar a luva nos pés. Ou se não, aquela pessoa que fuma pelo nariz. Isso aí é uma coisa um pouquinho que é bom a gente falar isso para eles pensar um pouco. Eles estão fumando pelo nariz, usam sapato nas mãos e usam a luva nos pés. É um processo de gosto. Cada um faz o que pode. Ou, como diz o nosso amigo, você já pensou? Você pegar tentar, né? Você pegar o liquidificador e querer pegar uma estação de televisão pelo liquidificador? É mais ou menos a mesma coisa. Então é um processo afisiológico, é fora da função. Ninguém recebeu o corpo humano para usar numa função diferente. Tem umas instruções de uso. O corpo da mulher é de um jeito, o corpo do homem é de um jeito. Isso foi feito assim. A hora que o negócio altera, há uma anomalia. A gente tem que respeitar, a pessoa pode usar o que quiser. Por exemplo, não tem tanta gente que em vez de usar, por exemplo, um algodãozinho ou qualquer coisa para limpar o ouvido, não enfia o dedão no ouvido, e às vezes cria até problema com isso. Quer dizer, depende do que a pessoa está fazendo, cada um faz o que bem entende, o corpo da pessoa. A gente tem que respeitar. Mas agora, veja, não é o ideal. Estou entrando no 6º mês da minha tenepse. Tenho enfrentado agora sonhos pesadelares, horríveis. Nunca tive pesadelos. Mas agora, todas as noites, uma consciência fica me perturbando a noite inteira. Ouvindo o que o senhor falou ontem, fiz uma proteção no meu quarto. Senti uma forte pressão no fronto chakra e no corono chakra. Uma sensação engraçada, como se fossem cócegas nos ossos, e um bem-estar magnífico, além de um zumbido muito agudo no ouvido direito. O quarto ficou frio. Teria alguma orientação ou conselho para me dar? Olha, o que você está mostrando aqui é típico de uma pessoa ectoplasta. Está bem claro. Tudo que eu estou falando. Vocês estão vendo como é que de vez em quando a pessoa ela se revela sem saber nada daquilo, totalmente ingênua. Mas ó, isso aqui é ectoplasmia. Ficou frio, você está começando a ter a sua sinalética, zumbido agudo no ouvido direito, sentiu bem, sentiu cócega nos ossos. Outra coisa, o fronto chakra, às vezes, eu só quero te lembrar, num caso desse, às vezes, ele tem como se fosse uns batimentos, fica assim, ó, como se fosse pulsando, dá uma pulsação aqui. Isso também, às vezes, o ectoplasta tem, e é comum quando a gente exterioriza energia. Agora, ó, firma a sua condição que eles estão levando você. Possivelmente, esses 5 meses anteriores, eles acabaram com o satélite assediador. E ficou o mega assediador, o grandão que vem do passado dele. É esse que estão tirando agora. Vocês estão entendendo como é que o fato dele aí está muito, dela, ela é uma mulher, é muito claro, a coisa é muito evidente, igual que eu falo aqui. Vocês viram o caso? Impressionante isso aí. Uma outra coisa, se você aparecer aqui no CAEC, você vai falar quem é você, me explica que é você, que eu quero conversar com você para te dar umas dicas melhores devido à ectoplastia. Outro dia o senhor falou sobre a técnica do puff. Gostaria de saber se o senhor acha
sobre colocar um calço nos pés da cama, elevando-a para dormir com a cabeça para baixo que os pés, tipo Trendelenburgo, a fim de melhorar a circulação sanguínea. Olha, isso não deve ser feito não, é só em hospital quando o negócio precisa, porque a pessoa está desmaiando e outras coisas mais. O contrário é que tem que ser feito, é colocar a cabeça para cima, porque uma boa parte das pessoas tem problema gastrointestinal, que é o chamado técnico mais sério, o refluxo. Então se coloca um calço para ficar 25 centímetros mais alto no pé da cama, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, quando a pessoa não quer, pode colocar no colchão, pode colocar mais travesseiro, que isso aí é que ajuda na questão do refluxo. Agora, a pessoa dormir com Trendelenburgo nem sempre é indicado, não, isso não é o ideal. Isso aí, ó, só tem quando a pessoa está para desmaiar. Então, ela tem que colocar a cabeça bem embaixo para que o sangue venha para a cabeça, para ela afirmar. Uma outra coisa que pode ser usado é chegar os velhos sais dos filmes antigos, aquele negócio todo. Os sais, vocês sabem o que é, né? É amoníaco. É só chegar um amoníaco que aumenta a pressão da pessoa na hora e ela recobra imediatamente. Então, o amoníaco é a melhor coisa que tem para isso. De modo que eu acho que aí eu falei mais ou menos dentro daquilo que é possível, o que é que tem. É isso? Agora, quem é que está aí com o micrófono sobre desse público-alvo? Quem é que está acordado? E eu não sei se o público-alvo está dormindo ou se está acordado. Não é isso? Não é sobre o verbete, mas é sobre a gripe que o senhor falou ontem. Eu não estava na tertúlia, eu estou em dúvida com algumas recomendações que o senhor deu. Será que o senhor podia fazer uma prévia? A gente não... Você quer que repita uma síntese do que foi feito? Por favor. Então, o problema todo é o seguinte, o meu negócio eu já guardei, está lá no camarim. Mas a situação toda é o seguinte, no México a situação está precária, eles estão pedindo para o povo ficar mais em casa, os deputados já usam máscara por todo lado, todo mundo que está na rua tem máscara, etc. tal. Agora, a ONU decretou, você está entendendo? Um negócio internacional para todos os países se prevenirem devido à influenza porcina, quer dizer, que é o tipo de gripe suínica. Agora, o que é que se passa? Numa condição dessa aqui, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, evitar quando tiver uma conglomeração muito grande, porque você sabe, Foz recebe muita gente de fora. Já houve gente em Foz que está sob observação, que chegou do México e já chegou com máscara, etc. tal, no aeroporto aí. O povo já está usando máscara aí. Agora, essas máscaras, precisa de ver onde é que tem para a gente comprar. Não adianta essa máscara pequenininha, não. Tem que ser uma que pega a cara inteira. Está entendendo? Vai de orelha a orelha e tampa tudo. Isso aí é que é o ideal. É maior. Agora, de modo geral, o Brasil hoje, o que a gente precisa evitar é ir ao aeroporto, por exemplo, que é o lugar que tem mais contato. Ontem também eu falei que o ministro da Saúde já chegou na televisão e já falou horas, foi mais ou menos 2 horas expondo o negócio da ONU. E falando que o Brasil está preparado para isso, já tem vacina, tem uma opção de coisa. Todo mundo está alerta, está de caso de olho aí. Agora, a coisa séria, automedicação, tem que combater a automedicação de todo jeito. A automedicação é uma coisa sempre errada. Agora, nessa questão dessa gripe, é pior ainda. Uma pessoa tem uma gripe comum aí, ela vai fazer uma automedicação, não viu com o médico, às vezes aquilo já é o processo da suína, ela vai para o buraco. Isso então pode matar, ela mata. Outra coisa, eu falei também, em 1918 teve uma pandemia da gripe espanhola que matou milhões. Naquela ocasião, o lugar mais perigoso que havia eram os portos, cais do porto, que era navio que tinha mais gente, que trazia mais gente, é onde pegava mais. Hoje é pior, porque nós temos aeroportos. Os aeroportos são bravos. O aeroporto de Foz é o 38º maior do Brasil, e ele é internacional. Tem gente que chega, já chegou gente do México aí. Está no jornal hoje, tem gente até isolada. Então, o que eu quero dizer para vocês é ficar de olho. E abrir o olho. Se a pessoa tiver com qualquer gripe, é bom já começar a usar qualquer coisa por aí e máscara. Isso é que é o ideal.
Agora, se prevenir. Outra coisa, até o momento não tem nenhum caso fichado de a influenza suínica no Brasil. Mas há 2 casos sob observação mais severa e tem mais ou menos uns 36 que estão de olho. Agora, já morreram 7 com um negócio sério no México, já morreu 1 no Texas, nos Estados Unidos. Agora, no México tem milhares de pessoas sob observação. Nos Estados Unidos tem milhares de pessoas. Em New York tem um surto. Agora, eles não estão saindo ainda de máscara nem nada, porque é New York, você sabe, esse povo custa entrar nisso. E outra coisa, o surto que tem lá é tudo na periferia de Manhattan, não é dentro, não é downtown. Então, por isso que eles ainda não pegaram. Agora, o que está havendo aí é o maior movimento até hoje que eu já vi de profilaxia, de pandemia que já existiu na história humana. Isso não se brinca. De sábado para cá, tudo mudou na Terra. Presta atenção, até o Obama já entrou nessa, todos os países já entraram nessa. E a ONU, na hora que falou que já elevou o índice para 5, sendo que o máximo é 6, é porque o negócio está na pior. A situação é precária, eles não estão confiando em nada. Então você já pode considerar que a gente já está com 6, que já há mesmo um negócio sério, já há uma pandemia. Eu já pedi para vários amigos meus para parar com as viagens, não viajar mais. Tinha gente que ia para Brasília, deixou de ir, tinha o outro que não sei para onde que ia, deixou, o outro que não sei para onde e tal. E a turma que já chegou, ontem eu falei, quando ele chegar tem que fazer uma quarentena. A quarentena que estão fazendo por aí é de 10 dias. Na minha terra, o que eu aprendi é que quarentena são 40 dias, mas você sabe, eu não sei se tem muita gente anarfa em matéria de aritmética, isso aí é você que tem que saber, tá? Se o povo tem o problema da cronêmica, se está correto ou não, você está entendendo? Porque na minha terra o negócio é 40 dias. E outra coisa, eu não desejo que essa turma que chegou de fora venha aqui no tertuliário. O tertuliário já fechou as portas para esse tipo de pessoa. Você está entendendo? Assim, bem claro, porque nós somos aqui, nós temos que ser gente. Aqui, ó, o que há? O acoplamentar é a mesma coisa. Vai ter o curso acoplamentar, eu já avisei para eles. Uma das pessoas foi aos Estados Unidos e vai voltar, é da administração do curso. Eu já falei, ela não pode entrar, porque vai chegar antes aí para o curso agora. Não pode participar disso, tá certo? De modo geral, o que é que eu falei mais que preciso falar? Tem mais alguma coisa? Mas viagem tanto faz, internacional, nacional, não importa a viagem. Né? Escuta, aeroporto. Agora, já tem gente que está muito preocupada com rodoviária. Eles têm razão. Também. Mas o que eu tenho que falar mais é aeroporto, que aeroporto é que é um negócio sério. Então, com relação à máscara... Sabe por quê? Eu tenho muito mais medo de aeroporto. Por que eu tenho? Tem uma ideia, não? Vocês têm uma ideia? Por causa do avião. O avião, a pessoa fica dentro de uma caixa fechada mais do que aqui no tertuliário. Porque aqui, ó, nós temos exaustor. Qualquer coisa, mete os peitos no exaustor, que aqui limpa. Em 5 minutos, limpa tudo aqui. Nós já fizemos de propósito. Agora, o que se passa? Avião não tem isso. Eu sempre falei que avião devia ter exaustor perto da minha cadeira. Se for possível. Entende? Eu pago mais. No caso de sala de aula, a gente que dá aula, a gente tem que tomar algumas precauções. Tem que olhar todo mundo que está gripado e chamar os médicos. O médico é que tem que tomar conta disso, o mais depressa possível. Outra coisa, o Brasil está com a infraestrutura enorme, como nunca teve em matéria de pandemia. Agora, ó, eles estão assim, porque o ministro falou que desde 2005 eles estão preparados, devido àquele negócio que houve do frango. Lembra? Eles prepararam pelo frango. Então, o Brasil está mais preparado que o resto, tudo que tem por aí. Eu admito o que ele falou. O Costa já tem sala especial da enfermaria para os doentes que aparecer. Então, lá branquinha, bonitinha, tudo certinho, passadinho. Carla, e cheiroso. Aqui, cheiroso. Aqui. Sim. Caso a pessoa tenha que viajar, quais são os cuidados que ela deverá ter? Máscara? Olha, eu acho, por exemplo, se você vai a São Paulo, só de descer no aeroporto, você já devia ir com máscara.
Eu, por muito menos, a última vez que eu passei em São Paulo, que eu tive que passar no aeroporto, eu estava de máscara. Outra coisa, só eu que estava de máscara, a turma que estava comigo não usou. Quando chegou aqui, estava todo mundo correndo o nariz. Você sabe da história, né? Tinha gente aí, é só chamar, hein? Pois é. E todo mundo passou, começou a tossir, deu um negócio. Eu estava de máscara, cheguei e dei uma banana para todo mundo. E falei assim, não chegue perto de mim. Nolo me tangere. Desencoste. Porque eu tinha avisado para eles, coloca, vocês não estão acostumados. Quem está em Foz, se vai naquela poluição de São Paulo, está danado. Hein? Pois é, foi quando nós passamos de Uberaba. Isso faz uns 4, 5 anos. Agora, mas foi a última vez. Professor, o médico estava falando na reportagem, um especialista, que a máscara só dura por 2 horas, por causa da umidade que vai se formar. Eu sei. Por isso que a gente tem que comprar a opção de máscara. Ontem eu já falei, preciso de fabricar a máscara em casa. Quem é que é uma boa costureira? Vamos mandar fazer, tem que arranjar um bom pano aí adequado para isso, para ver como é que faz. Mas ainda estou com dúvida na sala de aula. O que é melhor a gente fazer? Abre a janela, não deixa o ar-condicionado? Não, abre o ar-condicionado com a janela aberta. Tá. A hora que for começar a aula, é assim que faz. E deixa alguns minutos, que aquilo leva tudo o ar que está lá dentro com o negócio e tal. Mas é depois que o povo estiver lá. Não adianta depois, porque senão não adianta. Aí você está prendendo o coelho dentro do jardim. Ele vai comer toda o jardim. E aí, a partir de agora, já dá aula de máscara também o tempo todo. Olha, até que seria bom, porque a educação vai educar a meninada sobre o processo de máscara, talvez seja o caso. Agora, a escola é um problema. Professor. Agora, o que eu vejo é o seguinte, toda influenza, toda gripe mais séria, agora tem que acusar. Os médicos têm que saber para poder ajudar. Isso é em favor da população, não se pode brincar com essas coisas, não. Na divulgação do complementário, então, a gente evita convidar o pessoal que vem de fora? Como é que é? Eu não estou ouvindo nada. Na divulgação do complementário, que a gente tem feito sempre. Evita convidar o pessoal de fora para vir para os próximos eventos? Não, o processo é o seguinte, convida-se a pessoa não esteve no México, nem nos Estados Unidos, então ou qualquer coisa, porque senão... Então é melhor tem que falar. No momento da divulgação. Quem tiver suspeito, fica por lá mesmo. Entendi. Tá certo? Porque o negócio é bravo. Uma outra coisa, eles estão recomendando nem sair à rua porque a gente em certos países. Outra coisa, tem um país que mandou matar todos os porcos. Hein? No Oriente. Foi o Egito. O Egito mandou matar todos os porcos. Professor, essa é uma medida drástica. Nesse acoplamentarinho de 15 de maio, nós temos pelo menos umas 5, 6 pessoas que vêm de Portugal. O que nós fazemos? Agora, nesse próximo? Dia 15 de maio. É bom os médicos dar uma examinada. Quem é que é o médico desse acoplementário? Eu estou achando que é o professor Roberto Almeida. Então, fala com ele para examinar esse povo. Ele só deve chegar aí depois de um bom exame. Vamos examinar. Tem que ver aqueles sintomas naturais que a pessoa tem. Porque às vezes ela saiu de lá e não tem nada. No avião ela pegou. Hein? Pois é. A quarentena deles aí é de 6 dias. Quer dizer, a gente que não conhece aritmética. Valdo, aqui não há. Não se manifesta, pois é. Mas eles estão esperando 10 dias por causa disso. Em parte eles têm razão. Valdo, aqui não há só uma coisa sobre o negócio dos aviões. Uma coisa que me chamou a atenção é que os preços para a Espanha, para a Europa, baixaram muito. Mas muito, gente. Era muito tempo que estava uma viagem para a Espanha, 1.400 euros, 1.300 e agora baixaram muito. Quer dizer que isso aí, sem nenhuma piada, mas falando seriamente, abaixaram o preço dos caixões. Vocês podem morrer agora, porque está mais barato. Na minha terra é isso. Não, mas não é... É a crise econômica junto com isso. Mas eu falei ontem, agora, você não estava aí ontem, uma das coisas que eu falei, que é um princípio meu antigo, que é a chamada comorbidade crítica. Eu já escrevi sobre isso, já faz anos. Comorbidade crítica é a hora que uma crise monta na outra. É o que está acontecendo agora. A crise econômica está se juntando com a crise da influenza suínica.
Professor Waldo, a Fernanda, ela trabalha lá na Itaipu como médica. Eles estão hoje fazendo uma reunião de alto nível para analisar várias coisas, se vão proibir acesso de turista e etc, etc. E o que ela me chamou a atenção, que eu não conhecia tanto assim, é que as pessoas têm que tomar cuidado também, não só de usar máscara, mas onde coloca a mão. Então, por exemplo, a mão ali na porta. É a mão na maçaneta da porta, é na hora de você apertar a mão da outra pessoa. Outra coisa, estão proibindo em certos países as pessoas se beijarem, até para se cumprimentar. Deve cortar o beijo. Pois é, então acho que isso eu já sou uma pessoa que já fala isso há milhões de anos, né? Vocês já viram, agora eu vou contar um segredo meu aqui que eu acho que muita gente não sabe. Vocês já viram a mesa que eu trabalho no holociclo? Já dá a distância para você não ter que... E outra coisa, ela foi feita comprida porque a pessoa não tem jeito de rodar mesmo. Isso é para ajudar todo mundo que trabalha lá. Por isso que eu falo, quem trabalha por dentro é mais vivo do que quem trabalha por fora. Vocês estão entendendo ou não? Tudo foi feito de caso pensado. Uma outra coisa, eu tenho um negócio também muito bom para evitar o beijo, isso aqui, ó. É o babuíno. Sabe aquele macaco babuíno? Eu sou o macaco babuíno. Está entendendo? Isso tudo também evita. Outra coisa, eu esses anos todos cuidando desse monte de gente, eu nunca tive herpes. Herpes, simplex. Eu já tive outro. Mas simplex eu nunca tive, que é essa de boca, sexo, eu não tenho. Vocês não acham que isso só já é um feito para mim? Eu acho uma façanha. Com esse monte de gente, pensa bem. Agora, babuíno, isso é muito importante. De modo que é bom você deixar crescer, você tem uma vocação para babuíno. É bom, né? Isso aí é importante. Tem mulheres que não gostam da barba, isso é uma benção. Mas fala. Aqui na página 41 do verbete, no item enumerologia. A identificação das demandas do público-alvo, a adequação da linguagem ao público-alvo, a criação do rapport com o público-alvo. É isso aí. O conhecimento da realidade do público-alvo. É esse aqui que você quer? A criação do rapport. Do rapport com o público-alvo. Como aprimorar ou criar realmente esse rapport com o público-alvo? A primeira coisa é ver aquilo que você está fazendo que funciona mais com o povão. E depois ver no nosso povo que não é o povão. Que é o segmento específico daquilo que você se dirige. Agora, o que é engraçado é que vocês viram que vocês escolheram o público-alvo para hoje, é justamente o negócio. É o público-alvo que é o problema da influenza suínica. Todo problema nosso hoje é público-alvo. Está bem dentro da sincronicidade do processo. Eu quero dizer para vocês que hoje está tudo acontecendo comigo com sincronicidade, porque desde manhãzinha eu estou estudando 4 verbetes, que é quando eu começo a estudar a série de verbete. Sincronicidade, mini-sincronicidade, mega-sincronicidade e parasincronicidade. São 4 verbetes diferentes. Então, já aconteceram várias sincronicidades aqui, desde manhã comigo. Você está entendendo? Porque eu estou mexendo na série de uma vez. A gente atrai, você sabe, tudo na vida é assim, é sincronicidade. Você faz evocação, o negócio aparece, não é fácil. Mas olha, o rapport, olha o segmento do objetivo da sua meta. Qual é o escopo do seu trabalho? Você se dedica, o seu alto esforço é aplicado em quê? É aí que é o segmento do público-alvo. Tem que ver o seu, qual que é. Eu, por exemplo, o meu é o intermissivista, você já viu. Esse é o motivo que eu rodo, volto a falar em curso intermissivo, parapsiquismo, porque esse é o caminho. Eu não preciso de dirigir ao resto, que eu vou perder tempo, eu vou falar no vazio, falar no deserto, atirar pedras aos porcos. O meu negócio é falar para quem teve o curso intermissivo ou que queira ter. Isso também é uma saída, não é isso? Ainda também nesse tópico, eu queria saber o último, as questões essenciais para o público-alvo. Como é que a gente levanta essas questões essenciais? É ver quais são as carências, necessidades e o que é que seja o prioritário faltante nesse público específico seu. O que é que tem? Por exemplo, nós aqui vemos tudo.
Agora veja, as reclamações posteriores, esse caso, por exemplo, eu dar o curso de sexomática agora, eu dei isso 15 anos, por quê? Eu me adiantei ao processo. Agora, os retardatários que estão chegando agora, por isso ou por aquilo, que eles às vezes nem têm culpa, eu também não tenho nada a ver com isso. São retardatários, o processo agora é estudar. E outra coisa, essas pessoas sobre sexo, seria bom ver os nossos verbetes, que já tem uma opção sobre isso, e eu vou escrever mais seriamente. Tem muita coisa que eu vou passar. Eu vou passar muita coisa do curso, a parte básica, para a enciclopédia. Então, oportunamente, nós vamos ter isso tudo. Mas ó, você entendeu aí o que é? Processo da carência prioritária. Pensa bem, que é o ideal. Carência prioritária. Veja o que eu estou falando. Mas o que é? Valdo, a gente vê nos cursos, os autorandos têm que, uma das coisas no curso tem que definir qual é o público-alvo, né? Tem. E então, assim, ó, qual é a dica que você poderia dar para definir o público-alvo? Eu sempre pensei que também tem que ser o para-público. Você está escrevendo para quem? Me fala quem. O que é que você está escrevendo? Qual o tema? O tema é as pessoas que têm a dificuldade, seria sobre retribuição pessoal. Retribuição pessoal? Ah, então isso é para a humanidade, minha filha. Agora, teria que escrever para a ProEx. No nosso caso aqui é a ProEx. É o mais sério, cada retribuição. O para-público aí? O para-público aí não interessa. Não? Porque aí é o parapsiquismo. Você tem que estudar parapsiquismo para fazer a reeducação desse povo. Agora, ó, eu falei a humanidade inteira e não devo retirar isso não, é isso mesmo. Por quê? A nossa humanidade toda, que é essa aqui particular nossa, da Cognops, todo mundo tem ProEx. Você entendeu ou não? Sim. Não pode tirar. Então, você tem que falar isso como se fosse para todo mundo. Não tem outra saída, no caso. É igual a vocês lá na ProEx. Como é que vai fazer? Porque vocês têm que mexer, em primeiro lugar, com a nossa turma. São os voluntários da Conscienciologia. São os intermissivistas. Então, é ProEx, é esse povo. Não tem saída. Valdo, eu inclusive ia sugerir para colocar ali no verbete, o público-alvo proexológico, porque a gente trabalha muito esse conceito lá nos nossos cursos. Sim. E tem total. Mas agora, não é só o proexológico, não. Eu acho que vídeo, então, se for colocar, põe o invexológico, sabe? Porque tem uma porção aí. O ressexológico. Mas no caso da ProEx. E outra coisa, escrever direitinho esse negócio do ressexológico. Tem que pôr o X, porque senão a pessoa pensa que é para entrar em recesso, para entrar de férias. Valdo, no caso da ProEx, é como você falou. Você sabe que tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu não estou entendendo, você orienta o povo para entrar em recesso? Eu falei assim, você está confundindo o que é o recesso projetivo com a ressexologia existencial. Mas como você disse ainda há pouco, eu escrevo para o intermissivista ou para quem queira ter um curso. Então, quer dizer, está bem claro dentro da sua ProEx. Não é no sentido nosso de Apex ou de Proexologia, mas cada pessoa que tem uma ProEx tem um público-alvo. Agora, se ela está escrevendo um livro, ela tem que especificar o que ela quer. Então, público-alvo, nós não podemos tirar o corpo disso de modo algum. O corpo fora. Tem que enfrentar isso aí. Você não acha, amigo? Público-alvo? Não tem jeito. Você não acha, César? Não tem jeito. Como é que vai fazer? Ô Luiz, temos que ter. É específico. Gente, aquela pessoa que tiver com a pretensão de agradar a humanidade toda, ela é diretamente da baratosfera, não é não? Tem alguma coisa atrapalhada na cabeça da pessoa. Mas olha, algumas pessoas evitam ser tocadas na cabeça por entender que pode interferir energeticamente. Isso faz sentido ou é bobagem? Não. Tem pessoa que a gente tem que respeitar o que elas acham. Eu quero te lembrar que quando eu faço o arco voltaico, eu não toco na pessoa não, tá? Eu só toco às vezes no ombro quando eu estou conversando com ela, dou um tapinho, uma coisinha qualquer, só para mostrar, para ver o processo da energia. Às vezes, né, de despedida, assim, então. Mas eu não toco na cabeça da pessoa. Às vezes, pode, se a pessoa, por exemplo, começar a se mexer, às vezes ela vai acabar tocando algum cabelo, se ela tem, né? Se não for igual eu. Se ela tiver cabelo, pode encostar, né, nos dedos da gente ou qualquer coisa na mão.
Eu e minha dupla adquirimos alguns lotes na Vila Consciência. Olha aí, ó, freguês lá. Ó. E por hora da aquisição, em reunião com o grupo de vendas, sugeri a construção de um planetário na área comum do condomínio. A intenção é clara: pesquisa, estudo e auxílio em escala na compreensão do cosmos. O que o senhor acha dessa ideia? Mesmo de forma física pode auxiliar? Olha, poder pode, mas agora a gente só poderia fazer isso se alguém desse um planetário pronto para nós, né? Porque já tem um agora enorme, muito bem feito e com gente nossa aqui em Foz, que é o planetário, que foi aí e foi feito pela Itaipu, que é uma beleza. E o Jânner está lá, ele é um dos que dá a testa do processo, de modo que nós já temos. E outra coisa, lá é tão quase grandão, igual aqui o Tertuliário, quase. Não é isso? Eles quase chegaram perto. Ele falou, não, Tertuliário é maior, ele falou. Então, ó, qualquer coisa, vocês acessam aí as lunetas aí para cima, que vocês vão ver alguma coisa. Venho apresentando fortes mioclonias nos músculos dos antebraços e quadríceps. Também percebo um zumbido no ouvido esquerdo. Seria uma sinalética ou uma patologia? Olha, anota tudo e fica de olho, para você tirar a conclusão daqui um pouco. Vamos ver daqui 2, 3 meses, eu tenho uma ideia. Esse quadro ocorre mais quando acompanha as tertúlias. O que o senhor acha? Opa, tem alguma coisa então, pode ser. Outra coisa, sou massoterapeuta. Ó, é pessoa que mete a mão na carne dos outros. Então, é você que sofre mais com as energias. Venho utilizando a técnica do arco voltaico no meu trabalho. Seria adequado? Bola, você está com tudo e não está próximo. Esse é o caminho. Agora, ó, saiba cada vez mais dominar o processo da desassim. Senão você está perdido. Porque o processo aí de massoterapeuta não se brinca. É a pessoa que está com a mão na massa dos bloqueios energéticos mais bravos e absorve tudo. Se não tiver cuidado, leva para casa. Agora, ó, você está mostrando que você deve ser bom. Que você já está tendo esses primeiros sinais de sinalética. Isso é bom. É importante. Vai observando, anota tudo. Agora, ó, arco voltaico é uma coisa boa, mas saiba fazer desassimilação simpática das energias. Cuidado. Quais as vantagens e desvantagens dos parapsíquicos com capacidade de manifestação da ectoplasmia? Com o passar dos anos, a tendência é diminuir ou aumentar esse processo? A tendência é diminuir e piorar a pessoa. Raramente você vai encontrar um que chegou, por exemplo, aos 80 anos. Essa é a coisa mais rara que tem. Eu comecei a ver isso desde pequeno, por isso que é que eu tomo conta demais do meu corpo, essa coisa toda, para me aguentar. E olha, faltam 3 anos para 80. E faltam 3 anos. Se eu tiver, eu cheguei nessa. O próprio Chico sabia dessas coisas. Eu falei assim, ó, você é desse tipo. Vários falaram para mim isso no movimento espírita. Vamos ver se aguenta. Todos morrem mais cedo. Raramente você vai encontrar um cara desse, às vezes, uns 60 anos, funcionando. Às vezes ele já perdeu tudo, o negócio já deu para trás, tudo deu para... O negócio é sério. Tenho o hábito de acompanhar a tertúlia online quase todos os dias, e de 2 semanas para cá, aparece um ponto de luz violeta em cima da tela do computador. Tem aparecido todos os dias, e quando aparece esse ponto, sinto muito o meu fronto chakra, mas não percebo nenhum padrão de energia. Você tem alguma ideia do que pode ser isso? Nunca tive nada de clarividência antes. Olha, isso aí é processo do seu fronto chakra, está na cara, está mexendo dentro do problema. Agora, ó, procure trabalhar com as energias exteriorizando agora. Por exemplo, nós estamos aí, ó. Aí, se você estiver olhando aí agora, porque se o negócio é durante o processo, é bom examinar. Isso tudo é... O que é que eu estava falando aqui, que eu estou estudando? Sincronicidade. Quais são os principais sinais que a pessoa possui para saber se participou do curso intermissivo? Quem se identifica, compreende e estuda a conscienciologia, é um indício que tenha participado do curso. Seria bom você olhar no... tem o verbete, tem também o processo 700 experimentos. Tem o tira-tema, que é bom para isso, e tem também o 700 experimentos, que tem um experimento lá sobre o assunto. O público-alvo conscienciológico é focado, sobretudo, em pessoas com formações mais técnicas e científicas.
Isso exclui aquelas com formação sentada na filosofia, na religião, na arte? Não. Todo mundo aqui, se não está nessa, já esteve na arte, já esteve na religião, já esteve na filosofia. Outra coisa, filosofia é um negócio que a gente fala aqui todo dia, é ou não é? Então não é bem assim. Como poderiam elas aurir ou incorporar benefício desse conhecimento? A primeira coisa é o seguinte, é começar a racionalizar aquilo que a pessoa pensa. Em vez de ficar apenas com o processo instintivo, ela começar a mexer com a racionalidade e com a lógica, e caminhar com a linearidade da autopensenidade, da pensenização. Então ela pensar tudo com racionalidade, e começar a fazer pesquisa de tudo, se for possível, ou pelo menos do essencial na vida dela. Virar pesquisador. E outra coisa, se a pessoa tiver dificuldade para pesquisar, tem um objeto óbvio que é bom ela pesquisar. Qual que é? Ela mesma, o egão, o umbigão. Olha bem para baixo e vê se você consegue ver seu umbigo. Você já começou a pesquisar. É assim que começa. Tá certo? Em tertúlia recente, o senhor falou sobre a questão dos sinais. Às vezes, nessa eu já falei 2 vezes até agora. Às vezes uma torção é um sinal para verificar e evitar algo mais crítico. Recentemente a gripe aviária e agora a suína. Pode ser um sinal? Sim, tudo isso é sinal da vida e é o processo da sincronicidade. As coisas todas são alertas. É o problema. Homo sapiens lúcidos, Homo sapiens atentos. Então isso é que a gente precisa de ter. Atenção e ter lucidez. Quanto mais lúcida a pessoa, melhor. Existe alguma técnica para minimizar a disfunção erétil que periodicamente apresento? A disfunção pode ser causada por assédio, proveniente de uma alcova não blindada ou preocupações? Não. Esse processo de disfunção a gente tem que estudar com calma. Teria que fazer uma grande anamnese para saber a causa do seu caso em especial. Tem um monte de fatores que funcionam disso. Uma hipertensão pode levar a pessoa para disfunção erétil. Um remédio pode levar a pessoa para isso. Uma deficiência dietética, ou seja, da culinária, daquilo que ela come, pode levá-la para isso. Um processo, por exemplo, de somatização apenas emocional pode levar para a disfunção erétil. Uma paixão aguda que a pessoa, por exemplo, um homem tem para uma mulher, ele não vai funcionar com essa mulher, a hora que for com ela para a cama. Isso é internacional, todo mundo sabe. Ele só vai funcionar a hora que sossegar. Se ele estiver emocionalmente fazendo dela uma musa paradisíaca que acabou de ser, ele não vai ver sexo nela de modo algum. Isso também é disfunção erétil. Uma outra coisa, tem que examinar os processos dos órgãos que dizem respeito ao sexo para saber como é que a pessoa tem a vida pregressa. De modo que eu não posso falar nada para você aqui não. Tem que fazer mais experiência. Agora outra coisa, você deve ser então cliente habitual do Viagra, é isso? Qual o diferencial definidor mais relevante do serenão que o distingue de outra consciência do mesmo nível evolutivo, mas que não é serenão? Existe isso? Sim. O que é que por excelência individualiza o serenão? É a serenidade. Se tem outra pessoa que tem menos serenidade do que ele, não é serenão. Serenão é aquele que tem uma serenidade. Serenidade, aí no caso, demonstra o quê? Que a pessoa tem dentro dela uma maturidade tal que tudo que diz respeito ao processo do cosmos, ela já está, pelo menos, junto dela, ela já está conhecendo, ela já sabe, ela não tem mais conflitos. Então o processo é o seguinte, quanto menos conflito uma pessoa tem, mais ela está caminhando para a serenologia. Pensa isso que você vai ver. Agora, 2 serenões, eles têm valores iguais. Se uma pessoa não tem serenidade, ela não é serenona. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser um evoluciólogo, é diferente de serenão, ele ainda não chegou lá, ele ainda não domina os processos do cosmos igual o serenão. Os ambientalistas afirmam que o aumento de consumo da carne bovina colabora com o efeito estufa e orienta a diminuição do consumo, dando preferência a peixe. O mundo come carne demais, de fato? A orientação acima é bem fundamentada? Isso aqui está falando por causa da flatulência das vacas, não é isso? Tudo indica que é isso aqui. Você sabe o negócio da flatulência, que é o que cria problema aí, que piora a situação, não é isso? Olha,
isso tudo realmente é um fator que atua no assunto, mas ele não é o principal fator, não. Tem muito mais coisa mais séria do que isso. Mas agora, evitar carne vermelha é uma boa. Usar mais peixe é melhor. Isso eu vivo falando aqui. Só esse ano eu acho que já falei umas 5 vezes, não é isso? Professor, B, Sim. aqui. B. Na página 41, também na enumerologia, na terceira linha, eu gostaria de entender mais um mapa detalhista do público-alvo. O mapa detalhista do público-alvo. O problema é o seguinte, você atualmente, com o trabalho seu na Conscienciologia, você trabalha com a turma de Buenos Aires ou a turma de Foz do Iguaçu? Qual é a geopolítica do seu trabalho? É o seu público-alvo. O seu público-alvo, se você está trabalhando lá no shopping, é iguaçuense. Você entendeu? É a geopolítica. Qual que é isso? Então, aqui o que a gente quer dizer é isso, o mapa detalhista do público-alvo. Isso faz parte do detalhe de cada, ou seja, o perfil de cada pessoa. É de quem está trabalhando, como é que é, né? É o seu processo, público-alvo seu. Agora, o mapa é importante a gente saber. Eu tenho um mapa dos processos nossos da Conscienciologia. Nós temos contato com mais ou menos 74 países. Gente, 74 países. Isso é a geopolítica nossa. A gente tem que saber o que se passa. Pode falar. Professor Valdo, a gente querendo ajudar uma moça jovem que está sofrendo processo de tirania doméstica em casa, com um parceiro que ela elegeu como possível dupla, vamos dizer assim. O que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa dessa? O parceiro é marido? Marido, o juntado. Ela, qual a idade dela? Uns 30 anos, mais ou menos. Ela tem filhos? Não. Então, a primeira coisa é mostrar os sinais se ele faz mal para ela na polícia. Porque essas coisas não se pode deixar para outra semana. Porque de uma hora para outra, essa pessoa que é assediada pode matá-la. As séries dos filmes policiais, Law and Orders, Crossing Jordan, médicos detetives, vocês já viram a série dos médicos detetives? Tem tudo isso lá. A pessoa não se cuidou na hora, não foi lá, não acusou o negócio. Agora, se ela falasse, não, mas eu não queria a polícia, então fala com ela para se desligar do homem. Uma mulher que sofre ataque violento do homem é divórcio. Isso é um perigo. É preferível ela se salvar e não dar chance para o cara matá-la, porque vai ficar envolvida numa interprisão grupocárnica por várias vidas pela frente. Agora, se a tirania doméstica não chegou nesse ponto da agressão física, que é claro que se chegar nesse ponto é melhor separar. Então, mas se a melhor coisa que ela faz é fazer a gravação do problema. Se é só tiroteio verbal, isso, nesse estilo, fazer a gravação do que tem para mostrar as coisas para a pessoa. Por exemplo, saber quem é que tem ascendência moral sobre o marido. Por exemplo, se tem uma mãe, se tem um pai, e chega lá e mostra o que é que ele falou com a gravação. A voz acabou. E outra coisa, tem que ver, né? Porque isso aí, se ela vai tomar uma providência dessa, o marido pode vir com todas as... se de saber. Mas é um jeito, não tem outra saída. Agora, ela pode gravar, chegar lá e falar para a mamãe, que é a sogra, explicar para ela e falar assim, o que a gente faz? Me ajuda aí. Aí a sogra chama o filho e fala umas verdades para ele. Tem que ser a pessoa que tem ascendência. Às vezes é o pai, às vezes é a sogra, às vezes é um padrinho, às vezes é um advogado. Tem que falar com esse povo e fazer a gravação. E outra coisa, essa gravação tem que tirar cópia. Gente, eu vi falando aqui, Cross Jordan, Law and Order, lei e ordem. Agora, hoje eu estou falando para vocês, médicos detetives. É que os médicos detetives não servem muito para a gente indicar, pelo seguinte, todo mundo que eles mexem já morreu. Lá não tem jeito, não tem salvação mais. Eles mostram como é que eles fizeram para chegar, para saber quem é que foi o assassino, etc. Tal. E tem coisa impressionante. Tem coisa que nem meus conhecimentos de medicina já foram ultrapassados por eles. Tem coisa impressionante, não é só luminal esse negócio, não. Aquele cara, por exemplo, aí, que descobriu o assassino através do tênis que foi deixado na areia da praia.
Agora, o tênis, tem um cara do Canadá que andou estudando as impressões que o pé faz no tênis e tirou. Então já sabe aquilo. Pega o tênis e depois pega os caras lá, coloca o pé na opção de coisa, mas vê direitinho por causa do calor do pé. Isso é o máximo. Isso aí é novidade. Na minha época de medicina legal não tinha nada disso. Por isso que eu vejo essas coisas, porque quero aprender, quero me atualizar com os processos. Agora, todo dia tem uma novidade nisso. Mas, Valdo, quando chega nesse ponto, já não faltou respeito, já não é melhor separar? É por isso que eu estou falando. Se há um problema mais sério, tem que estudar. Outra coisa, eu perguntei, não tem filho, então a pessoa pode fazer. Se tivesse filho, aí teria que chamar a sogra, o advogado, um monte de gente, fazer uma reunião familiar. E outra coisa, fala que vai fazer uma reunião de um jantar. E durante o jantar a mulher abre o jogo. Isso é que é o ideal. Você está entendendo? Em certos casos. Para não haver problema, porque aí já tem polícia, tem qualquer coisa. Agora, o ideal é quando na família tem advogado. Que chama o advogado também para convidado para o jantar. Jantar de gala. Entendendo? Eu estou dando todas as dicas que socialmente, do ponto de vista técnico, é o que se usa hoje. Tudo é isso. Tem jeito. Pessoal. O que é que você quer? Por favor, na 10ª linha em patologia, no final a ação pedagógica de o educador conscienciológico lecionar atento à evolução consciencial, à interassistencialidade e à libertação grupocármica de todos. Você pode falar, Sandra? Sim, deixa eu ver só onde é que está isso. É na 10ª linha, no final da 10ª linha. A ação pedagógica de o educador conscienciológico licionar atento à evolução consciencial, à interassistencialidade e à libertação grupocármica de todos. Sim. O que você quer? Aqui já está explicitando tudo. Claro, porque assim, o que eu acho, que meu público-alvo, porque assim, eu vou quarta-feira fazer entrevista na Reaprendência com a Janete, para já escrever, para dar minha aula. Tá, lógico. Tá ótimo. Tá, então, porque eu fiz orientação proexológica com ele, então tá ótimo, tá ótimo. Então, eu quero saber meu público-alvo. Eu acho que o seu público-alvo da reaprendência são aqueles que têm que passar para a erudição, não é isso? De modo que você coloca no mais alto possível. Mas primeiro, você fala o que é o popular e depois fala o que é o erudito. Usa a linguagem bem vulgar e a linguagem culta. Tudo junto. Isso é que é a reaprendência. Tá, porque agora eu quero acertar mesmo, entendeu? Pois eu estou aqui para acertar. Não. É sério. Você chega lá e fala, vim aí para resolver o problema. E acabou. Tá legal. Você está certo. Pastor Valdo, essa mesma frase, eu poderia trocar ação pedagógica por parapedagógica? Sim, mas é que aqui é da fatologia, não é parapedagógica. Vamos ler a parapedagógica na parafatologia, que lá tem uma opção de coisa mais séria. Entende? Outra coisa, o parapedagógico, todo mundo sabe, né, que a gente está trabalhando com isso. Mas a reaprendência tem que mexer com as coisas daqui mesmo. Primeiro essa, é mais importante. Você entendeu? A intenção aí foi essa. Agora, tudo que diz vai para a parafatologia, não fica na fatologia. Sim. Em relação a isso que você acabou de falar, algumas especialidades, na verdade, vão engolir as especialidades intrafísicas, né, da conscienciologia. Então, por exemplo, para a politicologia, ela engole a politicologia. Não é só isso. O para-direito, por exemplo. Engole o direito, então. Até certo ponto, a partir do momento que a gente começa a ter, principalmente o referencial do paradigma consciencial, os temas que são do direito eu posso enxergar como para-direito. Mas veja, é essencial a ciência do jeito que ela é aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Sem isso não tem jeito, porque todo para que existe é assentado em cima desse convencional que está aqui. Mas a própria reaprendência que está assentada na parapedagogia tem um foco aqui, mas a parapedagogia... Mas tem que entrar nisso. Não adianta nada falar para as crianças, são analfa. Mas, por exemplo, primeiro tem que saber escrever, ler, entender. Mas, por exemplo, hoje como é que você aborda a realidade? Você já aborda tudo a partir aqui com vocês eu já posso falar do curso secundário para o superior. Alguns eu já falo já na base de pós-graduação.
Eu não preciso de perder mais tempo com a comunicação. A evolução eu não preciso, já não é minha mais. Mas o que eu falo é o seguinte, como você pensa. Quer dizer, você olha, por exemplo, os fatos do direito, você já não ensina mais só com direito. Eu penso no curso secundário. Hã? Eu penso no curso secundário. Se eu não pensar no curso secundário, eu saio fora da realidade. Daqui a pouco eu venho aqui, não falo mais nada, é só consciência isso. Isso é bobagem. O meu negócio é curso secundário. Chega no meio há muitos anos. Sabe que essa pergunta eles me fizeram logo que o Instituto começou? Me fizeram essa pergunta. Há 22 anos. E eu lembro que eu falei justamente isso, era o curso secundário. Tem uma questão que é de você reduzir a informação para poder passar ali para o interlocutor. Não é isso. Primeiro você fala na média. A média você tem que falar para o vulgar. Agora, dali você começa a subir o nível. O problema todo é esse. Agora, por isso que eu falo, o vulgar é o 50%. Então, eu aqui sou da base do 51%. Começa tudo pelo 51%, é o secundário. Entende? É a média. Então, o negócio é depois de 51%, a coisa vai caminhando. Agora, com você, de vez em quando eu posso e eu consigo, eu vou até os 80, 81, 85. E é o extrapolacionismo. Já extrapolaciona, está extrapolacionando tudo isso que nós estamos falando por aí. Entende? É por isso que eu quero trazer aquele livro também, aí oportunamente, talvez o ano que vem, sobre a mega fenomenologia. Mega parafenomenologia. Entende? Parafenomenologia, mas um mega, grande. Que eu vou colocar isso tudo junto para a gente debater com calma, tipo livro. Agora, eu já fiz a experiência, que é o mega pensante vocabular, para ver como é que o povo age com isso. Agora, hoje você avalia que a sua restrição da comunicação, ou seja, o quanto você sabe ou aborda, e o quanto você comunica... Não, hoje aqui, por exemplo, às vezes eu estou falando quase tudo, né? É isso que eu queria saber. Eu já não me reprimo mais. Agora, antes era um tal de reprimir por tudo quanto é lado. Então, quando você vai numa cidade a primeira vez, tal, você tem que traduzir. Eu não podia usar nem a terminologia nossa. E outra coisa, quando eu uso, eu tenho que traduzir. Aqui eu faço muito isso, mas hoje não precisa tanto mais. A orismologia já está sendo conhecida. Agora, eu não desisti, né? Quando eu comecei com a conscienciologia, eu falei em orismologia, na plateia que havia, ninguém sabia o que era aquilo. Me deu um desamo, mas foi só 5 minutos. Depois eu recuperei, etc. Orismologia, olha só, ninguém vai esquecer uma palavra dessa, ela é tão diferente da outra, eu acho até bonita, diferente, começa com óbolas, né? Mas ninguém sabia o que era isso. Um negócio terrível você pensar nisso, não é fácil. Para quem está começando. Agora, eu quero dizer para aqueles que não sabem, sei lá, né? Tem gente moça, nova. Orismologia é o estudo da terminologia da ciência. Toda ciência é orismológica. Então tem que ter uma nomenclatura, uma terminologia, um glossário especial, etc. Tal. Nosso é terrível. A ciência, a conscienciologia, como ela é nova, ela tem que exigir mais das coisas. Então, como exige mais, porque tem muita coisa nova, uma neociência, tem que fazer coisa nova. Como diz o nosso amigo, nós estamos dando um balanço nessa paróquia chamada Terra. Então, precisa de colocar nome nisso. Professor Valdo, eu queria saber se existe esse termo unissologia e o que ele estaria mais próximo de que esse termo? O quê? Unissologia. Não, unissologia, aí que você está falando, seria o processo uníssono. Uma coisa que seja igual. Por exemplo, harmonia total, um pensamento único. Esse é o pensamento único, sem divergência. É o que você está querendo. É a harmoniologia que eu chamo isso aí. Isso aí está dentro da harmoniologia. A harmoniologia já é uma das especialidades, nós já estudamos aqui, já trouxemos até verbete. Né? Sr. Valdo, pequena dúvida ainda nessa linha do Losch aí, a gente não vai usar essencialmente a parapedagogia e usar a pedagogia como referência didática nos nossos cursos? Você entra com a pedagogia e fala na parapedagogia, mas você tem que entrar sempre na parte mundana, material, nessa dimensão, não tem saída.
Você está na intrafisicalidade. É a partir da intrafisicalidade que você vai para a extrafisicalidade. Então não tem jeito, você tem que entrar nisso. Eu, por exemplo, devido a essa dificuldade, é que eu comecei para falar antes, para falar depois da conscienciologia, eu comecei com a projeciologia, para mostrar que o corpo, a pessoa não é o corpo, ela sai do corpo. Entendeu? Foi por isso, foi preparando o ambiente. Porque senão ninguém ia entender essas coisas nossas. Na página 40, fatologia. Na terceira linha, de baixo para cima, onde diz o ato de escrever... O ato de escrever na conscienciologia, com base nos autorrevezamentos multiexistenciais do futuro próximo. Então, ato de escrever na conscienciologia, quer dizer, o que você está escrevendo hoje? Com base nos autorrevezamentos que você vai ter na próxima vida. Isso é o autorrevezamento. Você está preparando os seus textos para a próxima vida? Quando você chegar aqui, você vai ler o livro que você escreveu? É isso que eu quero dizer. Isso é o público-alvo. Agora veja, eu estou fazendo um livro que eu quero que na próxima vida vocês cheguem e vão ver esse livro. Aqueles que vocês já leram dessa vez, vocês vão ler de novo. Você vai ver, vai ser interessante, parece até que eu já li esse livro. É isso que eu quero na próxima vida. É retocognitivo. Nós vamos ajudar a retocognição de vocês. E cada um aqui que escreveu o livro vai ajudar a si mesmo mais do que todo mundo. Tá certo? Eis aí uma das razões de vocês serem autores. Nós já temos até agora, são 35, né, no holociclo. E precisamos de levar isso para 100. A gente espera, eu conto com vocês. 100 autores. Aí a gente pode fazer uma feira do livro só com a gente. Porque vai ter mais gente do que a feira do livro. Professor Valdo, última linha de fatologia, na página 41. O descarte da concorrência e da competição humanas por parte dos conscienciólogos. Sim. Como que a gente pode melhorar isso dentro da CCCI? Quais são as dicas que o senhor pode dar? A primeira coisa é ter uma visão de conjunto altruísta dentro da mega fraternidade. Então é a holofilosofia. Olhar o processo do para-direito. Ver por cima, sobrepairar, aquela expressão que eu gosto de usar aí. Ficar equidistante do processo de todo dia, da situação material, do vil metal e etc. tal. Porque a competição, você sabe, a maioria é por causa de poder, dinheiro, prestígio, política. A maioria é isso. Esse que é. Agora, as pessoas, por exemplo, que querem ser célebres, querem alcançar fama, a torto e direito de qualquer maneira, temos que deixar isso para trás, isso não interessa. Então, é colocar isso na praça, procurar vender essa ideia. Isso aí ajuda. Diminui o problema da concorrência, da competição, da competitividade. Que é bobagem, né? Perda de tempo. Professor? Sim. Por favor. Quando foram escritos os diversos tratados, desde, enfim, projeciologia, Homo sapiens reurbanizatus, enfim, embora a gente seja o público-alvo intrafísico, você procurou outros públicos-alvos extrafísicos? Não. Nunca procurou isso? Não me interessa. Eu já escrevo um livro para servir para mim. Quando eu comecei a fazer os livros da conscienciologia, até os de psicografia eu já fazia isso, que eu pedia para os caras lá, quem ia psicografar. O problema todo é o seguinte, eles falavam para mim o seguinte, escreva um livro que vai servir para você para a próxima vida, que aí vai servir para todo mundo que esteja em torno de você, ou seja, da minha laia, figuras do mesmo naipe. Você está entendendo? Aquilo que eu estou escrevendo vai servir para todo mundo. Então eu escrevo um livro que serve para mim. Então, por exemplo, de cara eu falava com o povo, não me interessa se esse livro vai ter leitor ou não. O que eu quero é colocar nas bibliotecas, porque assim eu vou ter o livro na próxima vida, é o que me interessa. Só isso eu já vou alcançar meu objetivo. A hora que chega o Projeciologia, que está em 10ª edição, isso já ultrapassou aquilo que eu esperava. Não era isso que eu queria. Eu não contava com isso. Todo mundo sabe disso. E outra coisa,
Você vê que eu não contava mal, a prova é a seguinte, a primeira edição eu fiz uma edição de 5.000 exemplares gratuita, né? O que é? Jamais ganhei dinheiro com livro. Então, sempre a intenção básica foi, na verdade, a Max Pro Extra, para as pessoas que estão ao redor, são sempre os intermissivistas. Está isso claro Tudo aqui. é o curso intermissivista. Pelo seguinte, isso da gente pensar nos outros, e vocês, aí isso é coisa de religião. Nas minhas retrocognições, eu lembro que a gente tinha muita preocupação com essas coisas. A filosofia, a própria ciência. Por exemplo, você olha hoje como é que é o negócio o problema do mestrado, do doutorado, etc. Tal. É tudo uma briga de foice no escuro, é uma guerra de nervo entre todo mundo. Por quê? Há uma competição o tempo todo mundo quer se salientar mais do que o outro. Fora a rasgação de seda, as insinuações que tem, a pessoa fala bem do livro, que ela quer que no próxima edição a pessoa coloque na capa aquela coisa dela. Isso é normal. Hoje isso faz parte do serviço e todo mundo até bate palma para isso. Mas veja, isso tudo é secundário para mim, eu nunca pensei nisso. Agora, ó, tem umas coisas também que eu faço que ninguém faz. A hora que a gente publica Homo sapiens pacíficos ou reurbanizados, terceira edição, gratuita, e coloco na capa do livro, de 2,5 kg, escrito na capa, dura, quer dizer, terceira edição, gratuita, distribuição gratuita. Quem é que faz isso? Então veja, essas coisas que nós precisamos de fazer. Porque o próprio livro já está honrando as premissas do texto. A hora que eu dou um livro gratuito, eu já estou chancelando o processo da benemerência, da interassistencialidade, que eu estou asseverando, fazendo assertiva, afirmando no texto do livro. Ele é uma prova da minha realidade. Você entendeu como é que é? Então não adianta combater muito isso não, a situação tem que pensar muito. Na hora que uma pessoa não tem interesse nisso, qual é o interesse dela? Ela está querendo divulgar a ideia. Então vamos brigar. Outra coisa, eu não faço questão de convencer ninguém. Então veja, esse processo é a estrutura do princípio da descrença. É você fazer a sua experiência e dar um jeito de publicar essa experiência para ficar como um patrimônio, veja bem, intelectual, nas instituições que vão subsistir ao seu corpo. Elas vão existir depois de você morrer. Porque isso vai servir para você para o próximo corpo. Então veja, lá no fundo, a situação é super egóica, mas ela deixa de ser egóica a partir do momento do objetivo que você tem. Você entendeu? Então o processo do egoísmo, ele não pode ser esquecido nunca, em nada que nós fazemos. Agora, o problema é o modo de você aplicar esse egoísmo. Se for um egocentrismo infantil, você está perdendo seu tempo. O problema tem que ser um egoísmo que você está caminhando para um altruísmo puro. E outra coisa, superior à média do que está aí. A média que eu estou falando, do altruísmo. É isso que eu chamo da mega fraternidade. Entende? Na rua onde moro, de uns tempos para cá, existe uma região que se reúne muitas consciências jovens em razão de consumo de drogas e álcool. Não conheço as pessoas e não tenho como conseguir os dados para colocá-las na TENEP de alguém. Não sou tenepsista. Como é possível realizar algum trabalho que melhore a energia dessa região? Informação. Próximo existe um bar e já existiram outros bem perto no passado. O problema todo é o seguinte: vai lá e exterioriza energia no ambiente se você tem força, se você tem autoconfiança. É uma saída. Em algumas tertúlias o senhor tem uma outra coisa: se você for lá, vai numa hora que não esteja ninguém. Você vai julgar energia no holopensene. Pensa bem, não vai quando tiver muita gente não, que aí eles vão te engolir. Em algumas tertúlias o senhor tem se colocado contra o uso do celular de fone de ouvido. Olha, celular não tem jeito da pessoa ficar sem isso, agora fone de ouvido tem.
Não tenho dúvida sobre o uso de celular devido à quantidade de ondas eletromagnéticas envolvidas no processo da comunicação com o mesmo. Já em relação ao uso do fone de ouvido, não está claro para mim de que forma o mesmo... Veja, ele está indo contra justamente o que eu dou mais contra. O problema todo é o seguinte, é que você não tem ainda sinalética. Então você não sabe como é o processo, por exemplo, dos sons intracranianos, a vibração timpânica, o problema do triângulo energético que tem entre o corono chakra, isso aqui, ó, da sua orelha e da outra orelha, e outras coisas mais que tem aqui. Isso tudo se perturba com a pessoa quando ela usa fone de ouvido. E piora mais, e cria problema. Eu, por exemplo, quero dizer para você, que quando a gente entra na tubulação para fazer esses exames da cabeça e outras coisas mais, tem máquina dessa que faz barulho demais. Aquilo faz mal para a sinalética também. Eu, por exemplo, eu tenho evitado isso porque eu entrei numa dessas, fiquei 3 dias, aumentou o meu zumbido que eu tenho por causa do meu acidente. Então essas coisas todas a gente tem que olhar. O ouvido é um negócio super sensível. Lembre-se, o ouvido não tem fechamento. Ele não tem pálpebra. Agora, tenho o costume de assistir a sua tertúlia com fone monoauricular e com volume bem baixo. De que forma esse uso pode causar algum prejuízo para você? Para mim, já está causando. Para com isso. Tira isso, arranja outro modo. Isso aí não dá certo, não. Você está usando o egoísta, aquele egoísta antigo. Essas coisas não vão deixar você evoluir, desenvolver o parapsiquismo, principalmente a sua sinalética. É muito importante o ouvido em processo de parapsiquismo, devido às vibrações timpânicas. Agora, ó, não adianta explicar muito, não. Isso aí é você desenvolver e ver, que você vai ver como é que é. Hoje mesmo aqui, nós já não falamos que o cara estava sentindo um negócio no ouvido? Vocês não viu? Aquilo já é. Ele já está começando a ver o que é. Li há algum tempo que o espírita Luciano dos Anjos supõe que o senhor seria a reencarnação do poeta inglês Robert Browning. Procede isso? Mas ele afirma que André Luiz foi o médium Faustino Esposel. Confirma isso? Escuta, eu conheço o Luciano dos Anjos, respeito muito, é o grande jornalista e etc. tal. Agora, quero dizer, não tem nada que ver com Robert Browning. Eu vou até te contar uma piada. Quando eu era do movimento espírita, que eu era bonzinho e santo, eu era o Robert Browning. A hora que eu deixei o movimento espírita, eles falaram assim, não, nós erramos, não é o Robert Browning. É o homem das As 3 Noites de Orgia, que é um poeta francês. E o Valdo não é o Robert Brown. Agora veja, eu não sou nenhum nem outro, porque eu sou o Zéfiro. O Zéfiro estava dessomado nessa época que esse povo viveu. Eu já morria de rir deles, 200 barrigadas de riso para todos eles, e até hoje. Outra coisa, sobre esse caso do Faustino Esposel, não estou de acordo, porque eu conheci o processo do André Luiz, antes de conhecer o Chico Xavier, e já recebi a mensagem dele, antes de conhecer o Chico. E outra coisa, eu sou de Minas Gerais, eu sou médico, eu tive um professor que foi colega dele, eu estudei de perto, sei até as piadas da vida dele. E outra coisa, a gente não pode falar, porque a família é nobre. O pai dele, por exemplo, não é bem o filho, né? O filho dele era o cientista do Vaticano. Era um brasileiro cientista do Vaticano. Então a gente não podia falar nada. Agora, esse negócio desse Faustino Esposel não tem nada a ver com isso, e se inventaram por aí, em algum lugar. O que eu sei, o André Luiz, que eu recebi livro, é o cara que eu falo que é. Não é esse, não. Não confirmo nada que está falando aí. Eu confirmo o que eu disse, que eu não vou falar aqui para não criar problema, que esse povo todo vive por aí, a gente já tem o pseudônimo de André Luiz, não é à toa, né? Em relação à febre porcina, tem alguns estudos que indicam que as estatinas, igualmente denominadas lipoproteínas, e que são empregadas normalmente em medicina para tratar altos níveis de colesterol, olha, escuta essa, e tem propriedades anti-inflamatórias, poderiam atuar contra a reação inflamatória produzida pela gripe, que é como a gripe mata, e portanto poderia ser efetiva na prevenção contra o vírus H5N1.
O senhor poderia comentar a respeito, além dos cuidados preventivos citados hoje, o que a pessoa pode tomar para fortalecer o sistema imunológico e se prevenir? Escuta, a estatina é justamente um daqueles remédios que eu tomo, que atua na minha memória. Então, veja, você quer dessomar ou quer perder a memória? Então, aí agora é um processo da pessoa estudar o que ela quer. Existem mais ou menos 4 tipos de estatinas. Eu estou tomando um dos mais suaves e mais novos. Agora, ele afeta o processo da associação de ideias, afeta a concentração, e uma das coisas que eu já vi, às vezes ele me perturba na minha atenção dividida. Agora, até agora, eu só já tive um caso mais sério, que eu esqueci da palavra vernáculo, não, vocábulo. Eu esqueci como é que escrevia, e lembrava o que era e não tinha jeito. Isso é ele. Uma outra coisa, ele às vezes dá umas leve prurido na gente, umas coceiras esquisitas que eu nunca tive. Quer dizer, aquilo que em Minas Gerais chama de cafubira. Agora, veja, esse remédio faz isso. Agora, veja, ele funciona. Se ele está fazendo isso em mim, ele deve estar alcançando os negócios também do ponto de vista para acabar com a aterosclerose. Eu estou falando isso porque tem uma artéria minha que está um pouquinho fechada. E eles querem abrir. Não é o caso de colocar stent até o momento, não tem nada disso. O que é isso? Ah, sim, isso aqui é para a gente estudar, né? Ah, é dela? Tá bom, entendi. Mas olha, então vamos entender isso. As estatinas precisa de ser médico, receita, ter muito cuidado com isso, ver como é que é. E outra coisa muito séria com estatina, ver as interações de medicamento e as comorbidades que a pessoa tem. Que às vezes vai tratar da gripe, vai matar com outra coisa. Se ter cuidado com isso. Estatina é um caso complexo, vai devagar com isso. Letra B, aqui em cima. Sim. O professor não cita o intermissivista inadaptado aqui nesse... O quê? O professor não citou, pelo que eu vi, o intermissivista inadaptado. O quê? Intermissivista... Aqui no verbete não está intermissivista inadaptado. Ele seria público? O intermissivista? Inadaptado. Sim, e daí? Não tá, não você quer que ponha? Olha, você vê aí o que você faz. Escuta, tem um monte desse, né? Se nós vamos colocar aqui, tem que aumentar isso aí. Agora, lembre-se, eu não quero colocar todos. Tem que ir com calma, porque eu estou só com 1.310 verbetes até o momento. Ó, eu pus só 10. Eu quero ver se depois eu levo tudo para 15. Mas eu quero esperar mais. Ainda tem ainda um terço de verbete para colocar. Então, senão a gente coloca, depois tem que tirar uns, colocar outros, etc. Por isso. O que pode ser feito para ajudar ainda mais o Agora vem conta, o intermissivista inadaptado, vocês acham que deve pôr aqui? É bom ouvir, hein? Há controvérsia, eu garanto. Quem é que está a favor? Você é a favor? Por que você quer que ponha? Explique. Faz favor. Eu pensei que fosse público da Conscienciologia. Eu pensei que fosse. O intermissivista inadaptado? Em parte ele tem razão. Pois é, o retomador de tarefa, não é isso? Talvez seja o caso de pôr também. Mas eu pensei em botar, se fosse coloca botar, o retomador. Eu pensei em botar em masculinologia e feminologia, ou intermissivista, intermissivista, não pode? Põe também. Porque aí fica mais pode pôr em todo lado, nos 3 lugares. Feminino, masculino e na remissologia. E põe o retomador de tarefa, porque assim a gente atende o Cláudio. E eu tenho que atender o Cláudio pelo seguinte, o Cláudio é o meu parceiro de difusão das ideias aí, sério, ele vive, ele fala, é jornalista, é muito sério. Com base nisso, então, como a gente pode ajudar mais o intermissivista inadaptado? O que mais que a gente pode fazer para ajudar esse povo aí? Ele é doutor no assunto. A primeira coisa é o seguinte, você dê o endereço da Apex para ele. Tá certo? Que lá eles resolvem o problema dele. São especialistas. É a SWAT. A SWAT nossa é a Apex atualmente. Querendo ajudar os adaptados, né? Para depois começar a ser adaptado. Não. Já se considera que vocês estão adaptados. Se não estiverem,
a gente vai saber isso oportunamente, não é isso? Então o negócio é muito sério. É um teste, autoteste que vocês estão fazendo, não é isso? Agora, vocês e a maioria aí tem feito autoteste. Toda essa turma da área da saúde também está fazendo autoteste sem parar, né? Todo mundo que mexe na área da saúde está fazendo autoteste. E isso é muito sério. Precisa de estudar muito. Então, a turma do AVA, da OIC, da Consciência Terapia, da Conscius, entende? Todos esses estão fazendo autoteste. Vocês não acham? É mais do que óbvio. Na verdade, a rigor é todo mundo, mas esses aí não, eles são especializados, de alto nível, exige mais deles, né, a própria condição aí. Mas olha, o que mais quer que vocês tenham aí sobre o público-alvo conscienciológico? Afinal de contas, está falando de vocês, né? Querendo ou não. Algumas pessoas perguntaram sobre o público-alvo extrafísico. Então, assim, até onde eu entendi, escrever livro, a ProEx, o público-alvo prioritariamente é o intrafísico. É consciência. Aí eu pensei assim, quais Consciex são... não lê livro. Então. Eles leem, como é que chama o lugar que eles leem? Tem um lugar. A parapsicoteca. Aí eu dei uma olhada aqui, quais seriam então as atividades cujo o público-alvo prioritariamente fosse o extrafísico? Eu achei TENEPS e OFIEX. É isso mesmo? Tem outra coisa que eu não estou vendo? Tem os cursos todos sobre parapsiquismo. Isso tudo tem a especialidade para a percepciologia. Tem as centrais extrafísicas de energia e etc. E principalmente a da verdade. Mas então, isso aí, a prioridade... Isso tudo envolve, porque vai envolver a coisa mais séria do público, do parapúblico-alvo. Isso, é isso que eu quero saber. É o amparador. Não, fala de novo, professor Valdo. É o amparador. A pessoa aqui precisa saber que existe um amparador. Então é importante falar no parapúblico-alvo, que é as testemunhas que nós temos do nosso trabalho. Esses são os amparadores. Agora veja, a maioria precisa de saber é do assediador, o mega assediador, o satélite assediador, esse povo todo que está em torno. Que também é público-alvo da Também gente. é público-alvo. Mas para primeiro tem que falar para a turma aqui. Não adianta a gente querer escrever um livro, veja bem, para os assediados extrafísicos. Não é aí. Isso é quando a gente dessomar ou quando a gente sai do corpo para quem tem o FIEX. Principalmente para quem tem o FIEX aqui. Esse já está mais ou menos lá no livro. Mas para quem já pratica TENEP também já está nessa. Então é importante, é o amparador antes de mais nada. Porque a partir do amparador ele vai chegar no resto. Mas o que é? Fala, faça favor. Assim, o exemplarismo da gente, assim, cosmoético diário, o público-alvo para isso, para essa atividade. TENEPS. É a TENEPS. É o extrafísico, TENEPS. então. É mais extrafísico do que intrafísico, é isso que eu queria saber. TENEPS. Coisa séria, porque aí está embasando tudo, está calçando tudo, você não acha? Não é? Pleno, situação séria. Pleno. Está aí, pleno. A vida plena. Ideia em relação ao público-alvo extrafísico, assim, a gente tem sempre a ver com algum bolsão, né? Alguma dificuldade que a gente tem a ver com... O bolsão maior que tem é aquele de onde você vê a sua paraprocedência. E aí, então, quer dizer, eu tenho que fazer uma assistência a esse bolsão, como que... Não, esse o povo já vem aqui, você já é encaixada no lugar que tem que distribuir a coisa em torno de você. É o seu entorno. Sim, tá. E aí o entorno é que esse vai fazer... bolsão seu atualmente é o entorno da sua vida. Olha o entorno. Tá certo? Nas consciências. É o entorno. É o holo pensene seu, as coisas que estão do seu lado. As suas proximidades. É o contíguo. Entende? A realidade da proxêmica. Isso é que é o sério. O público-alvo é isso. Mais sério para todo mundo. Então, a primeira coisa, família nuclear. Depois, colegas profissionais. Mas quase sempre nesse íntere existe duplo evolutivo. Só aí tem 3 coisas sérias. Os colegas profissionais, porque ninguém tem uma profissão isolada. Eles sempre têm que ter contato com os outros.
É tanto tem uma opção de profissão que a pessoa é obrigada a entrar no sindicato, no conselho, tudo isso. Tem sempre uma gangue. Sabe como é que é? Tem uma turma que a pessoa tem que pertencer. Eu estou vendo que o professor Antônio chegou. Tem jeito de vocês passarem isso lá para cima para ele, para mim? Essa aí é a última, Antônio. Tá certo? Hoje parece que eu atendi todo mundo. Você viu só? É porque já é o feriadão de sanduíche, não é? É hoje até segunda-feira, não é isso? Não, hoje já começou, o povo apareceu. O que é? Entender uma coisa. É o seguinte, agora até que não muito, mas desde que eu comecei a fazer dinâmica de desenvolvimento parapsíquico, sempre no meu campo todo mundo falava, tinha muitas mulheres no meu campo. Então, geralmente mulheres sofridas, tinha muitas mulheres mesmo. Então, isso aqui é meu público-alvo, assim, extrafísico, é isso? Eu queria entender isso. O que você está escrevendo? É para mulher? Não, eu agora estou começando a pesquisar o que eu falei, sobre autonomia consciencial. E é para mulher. Você é da mulher, Maia. Não, eu estou falando... Você está dentro do processo totalmente feminino. Tá. Era isso. Eu não entendi, não, mas... Vou pesquisar atenção, mais. Você está lá dentro. Pensa mais nisso. Eu acho que você ainda não saiu, não. Você está lá dentro, tá certo. Eu vou pensar mais. Você está no caminho certo. Tá bom. É por aí. Tá. Pessoal, letra A aqui, pessoal. Pessoal, com relação ao público-alvo dos autores, dos escritores, né, da Conscienciologia, a gente vê assim, no início, que a gente está começando a escrever, o público-alvo seria mais geral e, à medida que for aprofundando, ele vai ser mais específico, mesmo dentro da Conscienciologia? Às vezes é o melhor. Pelo seguinte, devido à especialidade da pessoa, aquilo que ela estudou, o currículo vitae dela, às vezes é importante. Eu, por exemplo, não falei para a Graça, falei assim, escreva sobre a sua hiperatividade. O negócio deu certo. Até hoje o povo está atrás dela com os negócios do livro. O Bernard Ranger agora mandou as coisas, o outro lá de São Paulo falou sobre o livro dela, eu li. O que ele mandou? Bolas, elogio no livro, tudo quanto é jeito. Primeira parte, segunda parte, outra coisa. Segunda parte está falando de conscienciologia. O professor da USP falou, está ótimo. Bacana. Sai dessa. O tal que veio aí, sabe? O grandão lá da USP. É que uma das coisas que a gente tem orientado na Editares, assim, da pessoa quando está querendo começar, a gente fala assim, procura ver para quem você quer escrever, que é o público-alvo, porque isso também vai influenciar até na forma de você escrever, né? Que uma coisa é, por exemplo, você escrever para a pessoa que está começando na Conscienciologia. Outra coisa é você escrever para aquela pessoa que já estuda ProEx há algum tempo. Agora, assim, o problema todo é o seguinte, não pode fazer igual aquilo que eram os professores no início do Instituto, que chegava aquele médico e ia falar sobre Conscienciologia, mas só falava em medicina, porque não sabia nada de Conscienciologia. Então, se ele começasse a escrever, ia ficar tudo na base da medicina, não chegou na consciência nunca. Isso é que se ter cuidado. É a pessoa escrever para os seus colegas, ou dentro daquela área que ele está acostumado, mas ultrapassando, superando aquela condição, mostrando a realidade nova, fazendo a reeducação do processo. É que nem assim, se a gente for perceber as suas obras, seus livros, no caso, você observa que tem livro que pega a pessoa que está começando, né? Outro dia mesmo eu dei um livro seu, Nossa Evolução, para a mãe da Ellen lá, e ela leu o livro bem, primeira vez que ela leu o livro. Nossa Evolução foi feito para o povão. Foi bem interessante, gostou e tudo, e ela conseguiu entender as coisas, né? Agora, por exemplo, se eu pegasse o Homo sapiens Reurbanizatus, assim, provavelmente ela não ia entender praticamente nada. Não. Né? Eu escrevi manuais vulgares e calhamaços com um pouco de erudição. O problema todo é esse. Cultos. É a linguagem culta. Entendi. Agora, um pesa algumas gramas, o outro pesa 2,5 kg. Cada um faz o que pode. Agora, veja, eu fiz estudo de propósito. Outra coisa, a linguagem, por exemplo, do Nossa Evolução, é a mais chã que existe. É a da época do Sócrates, é pergunta e resposta, o questionário. Que isso é um problema da dialética básico, primaríssimo. Está entendendo? Mas atingiu um objetivo. Mas todo mundo claro, né? para atingir. Agora, eles queriam que eu ainda traduzisse mais para colocar na linguagem chã. Eu falei assim, eu não faço isso, quem quiser que faça. O máximo que eu posso fazer é isso aqui.
Eu fiz porque me pediram. Porque a partir daí você começa, a ideia já vai ficar, né? Nossa evolução eu escrevi de um dia para outro só para publicar lá, porque o povo pediu. Por causa disso. Mas eu não ia fazer concessão, nada disso. Pelo seguinte, se a pessoa chegou e ela tem curso intermissivo, ela vai procurar entender o que nós estamos falando. Em pouco tempo ela vai entender. Esse livro está vendendo mais do que o Projeções da Consciência atualmente, Nossa Evolução. Porque é popular, bola. Qualquer coisa você faz concessão. Aí acaba... Se eu escrever, você já pensou, se eu escrever um romance aí, colocar uma bem picante, vai vender mais do que isso tudo. Isso não me interessa, bola. O público não resolve. É igualzinho aquele caso. Eu ia a Floripa, durante 2 anos, você sabe, 1.600 pessoas lá. Eu ficava lá, horas, respondia aquilo tudo, às vezes tinha 200 perguntas, 180 perguntas, só depois de uma palestra, dentro do maior clube que tem em Florianópolis. Eu ia fazer o curso logo, na outra semana vinha 40 pessoas, não era isso? De 1.600 vinha 40 pessoas, então, isso é besteira. Agora, nós fizemos, foi ele e eu, fizemos estudo de caso pensado. Ele colocava anúncio na televisão, etc. Enchia de gente, pergunta de tudo quanto era jeito. O negócio, a galeria, aqueles negócios, todo enchia. 1.600 pessoas, porque ele tinha tudo registrado, que o povo tinha lá o nome. Você está entendendo como é que é? Hora de aprofundar o pessoal. Então não resolve. Massificação do processo não resolve. Então, na questão de massificação, a gente tem que lembrar sempre isso. Conscienciologia foi feita para quem fez o curso intermissivo. Nós estamos aqui como se fosse, veja bem, um reforço do curso intermissivo na hora que a pessoa está puxando a manga da camisa para trabalhar aqui na vida humana. Então, é uma espécie de pós-fácil do curso. Você está entendendo o que é? Conscienciologia é isso. Então, com isso, a gente pode congregar maior número de pessoas, o povo vai entender mais as coisas. Então, isso, não adianta querer massificar. Você vai massificar uma coisa que ninguém entende? É igualzinho, eu vou falar em marciano aqui, ninguém vai entender. Vou fazer livro nisso? Isso ninguém entende. Agora, o que eu falo? Tem aí já 5.000 neologismos, mas o povo entende. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, não adianta também vir reclamar. Você está entendendo? Então, a situação é essa. Agora, massificação. Logo que nós fizemos o Instituto, já tinha gente querendo massificar o processo. Porque todo mundo quer ver muita gente, fazer o ola. Você está entendendo? Besteira esses happening. Isso tudo é bobagem, é coisa do passado, vamos perder tempo com isso não. O problema, gente, é qualificar o povo. Ver a qualificação do seu produto e a qualificação dos usuários. Com quem que é que você está mexendo? Então, esse público-alvo, ele tem que ser reduzido, nunca vai ser massificado, esse da conscienciologia. Eu estou falando mais ou menos isso aqui, né? Isso aí está tudo dito aí dentro. Eu não vejo outra saída, senão seria tapear vocês. Agora, por exemplo, a gente, quando for chegar daqui a algumas décadas na Mega GESCOM, a tendência também é que fique ainda mais especializado, porque vai ser dentro de uma especialidade. Mais especializado, aí é melhor. Na Mega GESCOM, a pessoa dá metade para essa vida e a metade para o futuro imediato. É isso que eu penso. É o que eu faço nos livros. Como assim? A metade é para essa vida. A metade escreveu? Do texto. Do texto. A outra metade já é para a próxima. Você não pode estar contando só com o povo daqui. Tem que contar com o futuro imediato. Daqui 100 anos, como é que vai ser? Tem que visar isso tudo. Esse é o motivo que eu coloco nos verbetes, por exemplo, ano base tal. Tudo de propósito. Acronêmica. A cronêmica nesse assunto ela é importantíssima. Isso quer dizer assim, tem alguns verbetes, por exemplo, que o senhor sabe assim, isso aqui só vai ser mais bem aplicado daqui a algum tempo, mais bem... Mesmo entre vocês, entre que nós, são mais avançadinhos. Isso dá para perceber. Mas agora, por exemplo, eu vou fazer um livro desse, mais avançado ainda. Que é o do que é esse, por exemplo, que eu estava falando aí. Fenomenologia, né? Parafenomenologia. Parafenomenologia. Esse aí vai ser mais sério ainda. Bem aplicado. Por exemplo, eu comecei a falar aqui para vocês sobre dragonas. Eu já posso falar, vocês não vão achar que eu sou louco. Agora, é preciso ver como eu estou escrevendo lá. Já está feito esse verbete. Quando eu trouxer, vocês vão ver. Agora, lá tem um processo terrível, que é o seguinte, eu falo assim, olha,
se você admite a hipótese disso aí, admita apenas, por exemplo, como crendice, ou um misticismo, ou uma superstição. Agora, eu quero lembrar a você que quem entende parapsiquismo não pensa assim. Só para deixar na cabeça da pessoa, te vira, eu não quero saber de você, não quero saber o que você pensa, o problema é seu. Você está entendendo? Nas Dragonas, eu estou falando isso, esse livro que eu vou colocar lá, esses verbetes mais avançados, eu vou explicar isso tudo. Agora, por exemplo, esse das Dragonas é uma das coisas mais sutis que tem de parapsiquismo de tudo isso. O melhor da história é que eles já me colocaram isso aqui para poder falar com autoridade moral. Você está entendendo? Então, veja, entre o povo que entende isso, que eu já encontrei gente que já teve, nós entendemos o assunto. Agora, aquele outro que está na superstição, o problema é dele, se acha que isso é superstição, o povo não acha que eu sou um guru, está pouco ligando para isso, a vovozinha, 200 barrigadas de riso para cada um. O que eu vou fazer? Agora, o pior é que eu deixo essa barba crescer e ainda pareço mais um guru, tudo de branco e de chapéu. O guru não usa muito chapéu, mas pelo menos, né? Isso ainda chateia mais ainda. E eu estou pouco ligando para isso. Você está entendendo aí como é que é? Então, o que eu vejo é o seguinte, a massificação, é muito importante falar isso aqui, é o resumo desse verbete hoje. Tem que ser esquecida por vocês. Senão a pessoa vai quebrar a cara. Ela está regredindo. Ela está voltando ao passado. Isso é bobagem. Nós temos que ver o processo daqui para frente. É uma micro-minoria minúscula da conscienciologia. Não adianta forçar a barra para ter 1 milhão de pessoas aí batendo palma. Eu já falava isso no início do Instituto. Se um dia vocês verem que eu estou numa praça pública e tem milhões batendo palma, ou eu fiquei gaga ou estou louco. Isso não pode acontecer nessa minha vida. Entende? Entendi. Agora, só entrando nessa condição da massificação, eu vejo assim, eu acho que massificar, nem a ciência convencional você consegue massificar, quanto mais a conscienciologia. Não, mas o problema é esse, o povo não pensa assim, nessa hora eles não pensam que aqui é ciência. Eles já querem levar isso como filosofia, como religião, como iniciação de alguma coisa, devido ao processo parapsíquico nosso. É aí que piora tudo. Nós não temos nada a ver com isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que divulgar a ciência. Tem, mas divulgue a TENEPS, você liquida com isso. Você lembre, existe um manual que você deve dar para os outros, manual da TENEPS. Esse aí liquida com o assunto, ele acaba com a religião. A pessoa não precisa de religião. Só começar a produzir lá o processo da exteriorização de energia, ela liquida com isso. E outra coisa, num nível muito positivo, ela vai sentir cada vez mais, sabe, com autossuficiência. Isso é o máximo. A TENEPS, além de fazer casamento, ela faz outras coisas muito importantes na vida. Não é só casamento, não. Tem mulher que pensa que só serve para casamento. Não é bem. Tem outras utilidades. A bula não foi feita só para isso. Entende? De modo que o manual da TENEPS é uma coisa séria. Como é que está? O manual da TENEPS, de vez em quando, o povo está comprando ainda? Como é que é? Ele também vende bem. Vende bastante. Ele está numa edição antiga, porque quando foi feito, foram feitos, acho que 5 mil, 10 mil, né? E até hoje ainda tem uma edição mais antiga, mas já está esgotando também. Agora, você veja, a TENEPS, ela tem saída. Você vê o povo pedindo para mim para fazer curso. Quando acabou esse curso que eu dei, eles me pediram, quando é que vai ser o outro? Não, qualquer coisa que se faça de TENEPS dá um movimento bem grande, né? Tanto curso, livro, tudo. Pode ser que o ano que vem a gente faz outro, né? Vale a pena. Em favor da galera, não é isso? A galera, para atender. É em dezembro que você está querendo, é isso? Está certo, tá. Eu tenho que atender a galera, não tem jeito aí, é um problema. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 13 votos online, 21 perguntas respondidas online, 25 perguntas presenciais, 67 assinaturas no livro de presença e 12 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 3 recados: César, Cognópolis, Eliana, Acoplamentarium, Cláudio e Max, Editares. A eleição do verbete para amanhã.
comunicação modular, linha de abertura, mega-tarefa final, pertinência evolutiva, polaridade extrema, realização humana. Pessoal, boa tarde. É só para reforçar o convite que no dia 16 de maio, sábado, às 19 horas, no discernimento, nós vamos ter a presença do prefeito Paulo McDonald e uma cerimônia de assinatura dos decretos de criação do bairro da Cognópolis, de liberação do início das obras da Vila Consciência, que é o decreto de aprovação do condomínio, e uma série de outras atividades. Então, se puderem comparecer, estão todos convidados, vai ser uma alegria, uma satisfação. É dia 16 de maio, 19 horas. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o Acoplamentário de 15, 16 e 17 de maio. Os professores EPICOM serão o professor Nário Takimoto e Cristina Aracaki. O tema que nós estaremos discutindo neste evento será sobre a autoconsciencioterapia e o desenvolvimento do parapsiquismo. Nós gostaríamos apenas de lembrar os teletertulianos que nós temos uma boa promoção a respeito deste evento e também pedir a gentileza de que todas as pessoas que moram em outras cidades ou estados que tenha qualquer suspeita de resfriado ou gripe, que evite fazer a viagem para cá nesses meses, tá bem? No mais, tendo total saúde, está tranquilo, pode vir para cá e dia 15, 16 e 17, então, estaremos com esse evento do Acoplamentário e estão todos convidados. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Amanhã, então, teremos o início da Feira Internacional do Livro. Estão todos convidados. A programação começa às 19 horas, com o governador, inclusive secretário de Educação, de Cultura. Dia 2, teremos às 19 horas a professora Lourdes Pinheiro, falando com a sessão de autógrafos do maior dicionário da língua portuguesa, incluindo Portugal. Maior dicionário de verbos conjugados da língua portuguesa. Dia 3, o professor Valdo, 16 horas. Vai ser no auditório, em cima. No dia 4 de maio, nós vamos ter a professora Mabel Teres, às 16 horas, para a sessão de autógrafos, com a obra Profilaxia das Manipulações Conscienciais. No dia 5, vamos ter a professora Rosemary Salles, também com sessão de autógrafos, às 16 horas. No dia 8 vamos ter... Não, dia 8 não, vamos ter o Júlio, e no dia 9 a professora Graça lançando 3 livros. O livro Transformação, a obra Talento Delas, o livro As Ondas e a sessão de autógrafo às 15 horas. Tá ok? Estão todos convidados. Obrigado. Verbete para amanhã, realização humana, que ganhou com 13 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã. Realização humana.